A luta contra o bolsonarismo não é a única frente de batalha do futuro governo e das forças de esquerda. As correntes liberais também estão operando pesadamente para o presidente eleito se manter dentro das 4 linhas do modelo econômico restabelecido e radicalizado a partir do golpe de 2016. O governo deveria ceder às pressões do liberalismo econômico para manter a frente ampla contra o bolsonarismo e ter maior estabilidade parlamentar, ou os partidos de esquerda, junto com o sindicalismo e os movimentos populares, deveriam se organizar para disputar publicamente a orientação do governo, exatamente como fazem os liberais. Com a palavra, José Dirceu. Breno Altman, suas perguntas diabólicas. As duas coisas têm que ser feitas. Nós temos que remar com os braços e, se tiver um motorzinho, seria ótimo ajudar também. Eu sou de opinião que nós devemos procurar, de todas as maneiras, composições que permitam o governo aprovar aquilo que é prioritário e básico para ele, até para ele começar, né, resolvendo questões importantes do país. E, ao mesmo tempo, mobilizar nossas forças políticas sociais, né, para avançar naquelas questões que vai haver uma disputa política, porque quando se fala em orçamento, se fala em reforma tributária, está se falando em luta de classe, né, em luta pela apropriação da riqueza e da renda nacional, né? E no Brasil nós sabemos que a renda e a riqueza nacional estão sendo apropriadas por uma minoria da sociedade em níveis poucos países do mundo têm, né? Eu sempre repito aqui que 1% tem 1/3 da renda e 10% a metade. E os outros 10% não tem nem 1%. Né? Então acho que nós temos que... É muito importante desnudar o orçamento, fazer um grande embate público de publicidade, uma campanha nacional mesmo, o próprio governo, o estado que ele recebeu o país, denunciar, né, a situação que recebeu cada ministério, inclusive na parte orçamentária, as políticas que foram desmontadas, que já estão começando a aparecer, inclusive estava vendo a questão das mulheres, né? Na questão da saúde, educação, da cultura, da ciência e tecnologia, e, ao mesmo tempo, expor para o país os dilemas que o país tem que enfrentar. Porque se nós não mobilizarmos a sociedade, as forças políticas sociais que querem avançar na reforma tributária progressiva e na transparência e no controle social do orçamento, e não avançarmos também não só no controle institucional, social, como existe na saúde, na educação, como também na participação popular, certo? Nós vamos perdendo as condições de implementar políticas importantes, estratégicas. Agora, isso não pode, evidentemente, substituir a realidade que é a necessidade de compor no parlamento e procurar avançar em questões que são importantes, como é a PEC da transição, que está para ser votada. Então, acho que nós temos que trabalhar nas duas frentes. É muito importante, quero repetir, porque senão a gente não vai conseguir, porque é muito difícil defender o status quo que existe no Brasil hoje, a atual situação tributária que existe no Brasil e orçamentária que existe no Brasil. Nós temos que inverter as prioridades, evidentemente, e também inverter como se executa o orçamento. Aí entra a discussão do teto de gasto, das emendas parlamentares e do chamado orçamento secreto. Acho que, ficando claro quais são as prioridades, acho que facilita muito o apoio popular. E desvendar o que é orçamento, porque tudo isso é uma linguagem técnica, como se faz na economia, né? Que, na verdade, ajuda a manter só ao nível das elites a discussão no fundo, do que é o país e como se pode mudar o país. É isso. Perfeitamente. Com a palavra, Maria Carlotto. Então, primeiro, que eu acho que a gente não pode comprar gato por lebre, né? No seguinte sentido,
A frente ampla que se formou durante as eleições inteiras contra o bolsonarismo era uma frente ampla democrática, né? As diferenças na condução da economia estavam na mesa, todo mundo sabia, né? Quem veio nos apoiar até tentou, principalmente no segundo turno, né, fazer o Lula se comprometer com uma agenda mais liberal, já anunciando o ministro da Economia, e o Lula não fez isso. Né? Então, eu acho que a gente precisa lembrar que os liberais que vieram nos apoiar foram super bem-vindos, serão muito bem-vindos, né? Mas vieram porque havia um consenso democrático, de uma urgência democrática. Eu acho que isso se permanece, né? E esse é o nosso ponto de acordo. A partir daí, a gente tem divergências. Claro que tem uma negociação em curso com esse setor. Isso é evidente. O Lula, né, em vários momentos, se lembrou que fez um governo. Mas a gente não pode dar, eu acho que, enquanto força social, acho que o Lula não deveria dar para eles, né, um acordo que não foi feito. Ou seja, assumir que foi feito um acordo que não foi feito. É isso que eu quero dizer. Né, de que seria um governo de vertente explicitamente liberal ou ultraliberal, que é o teto de gastos. Gente, o teto de gastos, primeiro, é muito mal feito. Segundo, é a constitucionalização do ajuste fiscal que só existe no Brasil. Nenhum outro lugar do mundo fez. Né? Até onde eu sei, se o Breno sacudiu a cabeça, não sei se ele tem outra informação, mas eu não conheço outro país do mundo que tenha constitucionalizado ajuste fiscal cheio de falhas, cheio de problemas. Né? Então, nós estamos falando de ultraliberalismo. Não, o Lula não se comprometeu com essa agenda, não fez campanha com essa agenda e não tem por que assumir essa agenda agora. Agora, é óbvio, né, que a gente tem aí um desafio de manter uma unidade contra o bolsonarismo. Agora, eu queria terminar dizendo o seguinte: não existe como enfrentar o bolsonarismo sem fazer uma transformação social da vida das pessoas. Né? E aí eu vou retomar de novo a agenda que o Dirceu comentou, o Valério também. Né? A questão da saúde, né? Da vacinação, né? De como enfrentar a Covid e a fila de espera do SUS, a educação e o atraso que foi gerado pela pandemia, certo? O gargalo da ciência e tecnologia, o déficit do meio ambiente que se gerou nesse período todo, e o problema da fome e da miséria. Como é que você vai enfrentar isso, certo? Como é que você vai entregar uma outra agenda para o país que supere, né, a pauta moral do bolsonarismo sem se comprometer com essas políticas? E como é que você vai se comprometer com essas políticas fazendo uma agenda ultraliberal? Então, até pela frente democrática que se formou, a gente precisa ter responsabilidade social, para usar o termo aí do Lula. Mas mais do que responsabilidade, a gente tem que se comprometer com essa agenda da vida das pessoas. Então, não vejo como escapar disso. E acho que o governo, até agora, tem clareza de que essa agenda é inescapável. Valério Arcari, que falar. Muito bem. Bom, eu estou convencido, Breno, que há um problema de estratégia geral que deve ser o parâmetro para a pergunta que você coloca. Ou seja, algumas discussões a gente tem que encará-las com alguma perspectiva estratégica. Há uma pressão das manchetes, dos editoriais, da mídia comercial, que responde ao núcleo do PIB que deslocou do Bolsonaro depois da pandemia. Mas vamos ter sentido das proporções, qual é a relação política e social de forças no Brasil. O Brasil está fraturado entre duas correntes. De um lado, o lulismo, que representa a esquerda, do outro lado, o bolsonarismo. Portanto, a Faria Lima, os liberais, eles não tiveram muita representação política nesse processo. A Simone teve 4%, pessoal. 4%. Só para a gente ter sentido as proporções do que nós estamos discutindo. O bolsonarismo foi eleitoralmente derrotado, evidentemente está ferido, não tem as suas forças intactas, mas é muito, muito forte. Portanto, o centro da estratégia do governo é iniciar uma gestão
que impeça o retorno do bolsonarismo, porque os fascistas vão continuar sendo a principal força política de oposição ao governo. Essa é a força política mais importante de oposição ao governo. Vejam, o Bolsonaro, pelas notícias dos últimos dias, deu um ultimátum ao Valdemar, que é o presidente formal do PL, o partido em que ele formalmente está integrado, para que o Partido Liberal e o Valdemar de Mogi das Cruzes, o Baby, apresente uma denúncia no Tribunal Superior Eleitoral do processo eleitoral, inspirado no relatório do Ministério da Defesa e, evidentemente, amparado na nota dos comandantes militares, que a gente não pode fingir que não aconteceu no Brasil. Aconteceu a nota dos comandantes militares. Aconteceram centenas de bloqueios. Aconteceu 30 mil extremistas em frente do Ibirapuera pedindo golpe militar. Então, é nesse contexto que nós temos que ter uma estratégia. O governo tem que se apoiar na base social que o elegeu. Esse é o desafio da esquerda. E recuperar a maioria na classe trabalhadora sindicalmente organizada, que são os pouco mais de 30 milhões de assalariados que têm carteira assinada. E são os 14 milhões de funcionários públicos. Essa classe trabalhadora, estas duas componentes da classe trabalhadora, elas divergiram. Nós ganhamos entre os que ganham até 2 salários mínimos, que é uma maioria pauperizada, que cresceu no Brasil durante o mandato do Bolsonaro, mas nós empatamos ou perdemos entre aqueles que ganham acima de 2 salários mínimos. Então, o governo precisa ter uma estratégia política de recuperar a base social histórica da esquerda para impedir a ameaça representada pelo Bolsonaro daqui até 4 anos, porque ele vai tentar disputar a volta ao poder. Nesse contexto, evidentemente, para transformar o Brasil, vai haver tensões com a fração burguesa que quer, de alguma maneira, manter a constitucionalização do ajuste fiscal. O governo vai ter que ganhar a votação da PEC Transição, que tem um sentido progressivo, é uma medida de emergência para liberar pelo menos uma parte do orçamento para a iniciativa política dos primeiros meses, mas o combate contra o teto dos gastos, a revogação da reforma trabalhista, são incontornáveis durante o ano que vem, para que se abra o caminho para obras públicas, redução do desemprego, elevação do salário mínimo, iniciar uma transformação que passa pelo fortalecimento do SUS e por uma revolução na educação pública, que muda a vida das pessoas, isola o bolsonarismo, diminui a repercussão, né, a audiência da tendência fascista, e abre o caminho. Breno?